O Evangelho não é barganha. Se você me trata bem, eu te trato bem. Se você me dá, eu te dou. Se você me amar, eu te amo. Se você caminhar comigo, eu também vou caminhar contigo. Não. O Evangelho é doação. Para eu ser ministro de Cristo, eu preciso primeiro me doar. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. E aí ele fez o quê? Ele fez o quê? Ele deu. Isso prova que o amor de Deus não é um amor nosso, barganha. Deus nos amou de tal maneira e aí Ele deu. Ele deu algo de precioso por nós. Ele deu o seu Filho. A forma de Deus amar é doação. E é essa forma que nós como igreja temos que ter. Às vezes eu até sou chato e carrancudo. O pastor só fala assim, só fala isso, só fala aquilo. Mas irmãos, o Evangelho é esse. Se eu não cumprir estas palavras, é vã a minha santidade. É mentiroso. O Evangelho manda eu amar o meu inimigo e orar por aquele que me persegue. Porque se eu amar o Gabriel, o que eu estou fazendo demais? É natural meu amor por ele, é meu filho. Por mais que merece uns tapas de vez em quando, puxou de orelha, mas é meu filho. É natural esse amor. O Senhor amar a tua esposa te amar é natural. Vocês escolheram um ao outro. Agora, perdoar, como é difícil, né? E amar quem me feriu, quem levantou falso contra mim, quem me caluniou, quem me passou a perna, quem tentou me derrubar na empresa, né? Quem me traiu. Mas esse é o Evangelho. E nós não podemos estar dentro da igreja do Senhor com duplo pensamento. Eu sou cristão, eu amo a Deus, mas olha, não tem sangue de barata não, eu. Não é assim? Bateu, eu vou. Sou teu amigo, sou teu inimigo, te pedi a tua capa, dá também a túnica. Se ele te obrigar a ir uma milha com ele, vá duas. Mas seja servo. Seja fiel ao Senhor. Porque quem te dignifica não sou eu. Quem te dignifica não é o homem. Quem te dignifica é o Senhor. É Ele que te honra. E é isso que nós precisamos entender. Porque se nós não nos tornarmos igreja de Cristo, templo de Cristo, nós não podemos ser boca dele para este mundo. Para essa igreja ser melhor, precisa esta igreja aqui estar santa, estar perfeita. Ah, o culto está tão chato, o dirigente, olha. E o pregador então? Misericórdia. Né? Irmãos, toda a palavra de Deus é boa. Toda palavra de Deus é boa. Ruim é o coração que a recebe. Abra o teu coração para o Senhor. Deixe Deus agir na tua vida. Deus vai começar a mudar e tirar tudo. E para a igreja continuar, aleluia, eu queria pedir aos irmãos, por causa do meu trabalho, às vezes eu tenho que estar alguns domingos ausentando daqui, estou brigando, lutando para estar mais tempo, mas é uma guerra travada contra as empresas que a gente trabalha, geralmente é assim. Mas nós temos necessidade para a igreja continuar avançando. Nós precisamos que os irmãos que estejam aqui à frente do trabalho tenham condições e autoridade. Toda autoridade ela é constituída. Aleluia. Ninguém é autoridade por si só. Se houve uma autoridade sobre a minha vida, ela foi constituída.
Aleluia. Se há sobre a turma, porque ela vai ser constituída, quer seja aqui, quer seja na obra de Deus, quer seja no trabalho, quer seja onde você estiver. Alguém com mais autoridade constituiu autoridade sobre a tua vida. E para a igreja do Senhor permanecer, para ela continuar, nós precisamos. Então a igreja não pode estar desprovida totalmente. E nós precisamos de obreiro aqui. Nós tínhamos o presbítero Rogério, que sempre foi uma bênção conosco. Era um homem de Deus, que ama muito, mas ele precisou se ausentar. Nós entendemos, é uma perda muito grande, mas a igreja do Senhor precisa continuar. Aleluia. E para isso nós precisamos constituir autoridade a alguns irmãos para continuar à frente do trabalho. Aleluia. E eu gostaria, em nome do Senhor Jesus, não lembro se eu venho aqui na frente, mas por favor, antes da mensagem, tem assuntos que precisam ser tratados e só para ser que nós tratamos isso. Aleluia. O meu pastor lá no Brasil, ele sempre perguntava quando ia, aleluia, dar autoridade a alguém, ele olhava para a esposa dele, irmã, ele bate na senhora? Como é que é a convivência dele na casa com a irmã? É boa, ele maltrata a irmã, né? Era assim. Porque Paulo diz assim: desejo o episcopado, boa coisa deseja, dura coisa deseja. É boa, mas é dura. E tem algumas regrinhas básicas. Primeiro tem que ser o quê? Marido de uma só mulher, né? Não é duas. Aleluia. Marido de uma só mulher, que seja sóbrio e não dado ao. Quando a Bíblia fala de vinho nesse aspecto, ela está falando disso, tem que ser exemplo. A minha emoção é brava, fica para três. Isso é um detalhe, fica quietinho, ele fala tudo. Isso é só um detalhe. Eu só acredito isso aqui, eu já corri o risco da Tá bom, quando você chegar na sua casa, só vai estar vocês dois. Aleluia. Isso é normal. E nós precisamos que a igreja do Senhor caminhe. E não pode chegar alguém aqui e dizer quem é. Ah, é o irmão Emerson. Não, o irmão Emerson é quem? É preciso ter alguma autoridade constituída diante da igreja. Os irmãos aceitam o irmão Emerson aqui. Está aqui na frente do trabalho com os irmãos. Quando porventura não estiver. Sim. O Senhor Jesus vai estar aqui o tempo todo. Sim ou não? Sim. Amém? Aleluia. É novo. É menino. Aleluia. Ainda está sendo tratado com leite. Mas a Bíblia diz que nós vamos falar na palavra. Aleluia. Para amadurecer, precisa às vezes passar pelo fogo. Aleluia. Outro dia eu ministrei uma palavra sobre ele aqui, já faz alguns meses, né? Eu acho que ele lembra da ministração, da profecia ainda, né? Eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas grandes, mas aquilo é assim, Deus vai amadurecendo a gente. Quando é criança, começa com o leite da mãe, depois passa por papinha, e depois com caldinho de feijão, depois vacina, até conseguir chegar numa fase que consegue suportar um alimento mais sólido. Assim é dentro do reino de Deus. A gente não começa na igreja hoje, aceita Jesus, se batiza e já é pastor. Não. Aleluia. Tem uns que Deus chama para profeta. Mas irmãos, não queira estar onde Deus não te colocou. Não queira estar onde Deus não te chamou para estar. Espera. Deus vai te honrar. Deus vai fazer. Deus vai agir. Amém? Aleluia. Irmão Clóvis, só por favor. Aleluia. Aleluia. O Clóvis também está com a gente aqui, irmãos, já faz praticamente 3 anos, né, irmão Clóvis? Mais ou menos. Ele chegou um pouquinho depois que a igreja já estava, mas já quase no início. Está conosco. Passou lutas aqui, suportou com nós as aflições, as dores, os escândalos que foram gerados.
mas o Senhor nos deu vitória e nós estamos de pé para a glória do Senhor Jesus. Né? Então está aqui o irmão Clóvis, o irmão Lemos. O irmão Clóvis também é motorista de caminhão. Tem 2 finais de semana que ele não pode estar porque está viajando, mas vai estar aqui como companheiro auxiliando o irmão Lemos aqui. Né? Com a minha presença, sem a minha presença, são servos do Senhor. Os irmãos aceitem também o irmão Clóvis aqui? Sim. Amém. Amém? Irmãos, a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito se lhe é cobrado. Aleluia. Toda função, ela vem com responsabilidades. A obra de Deus tem que ser com responsabilidade. Os irmãos aceitam um cargo, a presença do Senhor, de responsabilidade, estar diante da igreja, diante dos irmãos aqui cooperando. Todo cargo ele vem acompanhado de responsabilidades e de cobrança. A gente, quando passa a ser chefe numa empresa, a gente sabe, né? Eu era amigo de todo mundo, mas eu passei chefe, a partir de agora eu tenho que ser um pouco mais firme, um pouco mais duro, eu me torno basicamente o inimigo. Todo mundo vai me criticar, vão zombar. Isso faz parte do ministério episcopal. Amém? Amém. Então eu queria que os irmãos se colocassem de pé. Somos com a autoridade de Jesus Cristo, que foi a mim concedida como ministro do Evangelho. Né? Nas Assembleias de Deus no Brasil é obrigatório. O crente para ser crente tem que estar de terno e gravata. De terno nem tanto, mas a gravata é essencial. Pode estar com a camisa pouco, mas tem que estar de gravata. Né? Aleluia. Mas nós aqui não estamos seguindo esses princípios. Isso são usos e costumes. Depois nós vamos ter aqui um tempo para nós explicarmos sobre o que é a Santa Ceia, como começou a Santa Ceia, qual a ordenança de Deus, o que pode e o que não pode, tá? Mas isso tudo é usos e costumes. Doutrina é aquilo que a Bíblia nos ensina. Usos e costumes é o que os homens implantam dentro da obra do Senhor, tá? Para que as coisas vá bem. Antigamente não se podia, os pastores proibiam usar a televisão. Por quê? Porque eles sabiam do que a televisão causaria dentro da família, traria de mal, o que eles estariam assistindo, as programações, né? A gente achava isso, que mal tem a gente vê TV. Hoje a gente vê a quantidade de pornografia e moralidade que tem na TV dentro da nossa casa. Então não era porque os pastores eram chatos, não. Eles estavam zelando pela santidade da palavra do Senhor e da vida dos irmãos, a presença de Deus. Mas nós estamos vivendo em tempos modernos, não temos que mudar a palavra, mas nos adequar um pouco para que também não seja escândalo na vida dos irmãos. Amém? Aleluia. Os irmãos põem-se de joelhos aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, estenda as mãos para cá. Aleluia. A partir de hoje, diácono irmão Clóvis e diácono irmão Lemos, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Oi, retrato. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus. Eu estava sem dar o Coloca as minhas mãos agora sobre a vida, sobre a cabeça do diácono Emerson, da autoridade a mim constituída pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus, como ministro do teu Evangelho. Pai, neste momento eu consagro o irmão Emerson como sendo diácono aqui na obra do Senhor. Que o Senhor venha a partir de hoje trabalhar na vida dele, Senhor Deus, de uma maneira sobrenatural, ainda mais do que o Senhor tem feito, dando a ele maturidade, crescimento, Senhor, principalmente, meu Deus, sabedoria, discernimento, para saber o que se pode, o que não se pode, o que deve e o que não se deve fazer. Meu Pai, é bom lembrar que ele teve uma experiência muito dolorosa com o Senhor alguns meses atrás, mas aquilo foi para o aprendizado, Senhor, para ele saber que, aleluias, ele tem que entender o lugar, o local, o momento e a hora
Foi um aprendizado para o crescimento dele, doeu, mas foi um crescimento que hoje ele entende, Deus, hoje ele entende a tua obra, ele sabe que os homens, meu Deus, acusam, condenam, criticam, apontam, mas o Senhor, quando trabalha na vida, é para ensinar, é para melhorar, é para dar crescimento. Então, a partir de hoje, meu Deus, eu consagro ele em nome do Senhor Jesus, e que o Senhor venha trabalhar na vida dele de uma maneira especial, Senhor, e que ele possa crescer em graça e em conhecimento na tua presença, em nome do Senhor Jesus. Pai, da mesma maneira também está aqui o irmão Clóvis, na autoridade ali constituída pelo Senhor Jesus Cristo, como ministro do teu Evangelho. Eu coloco as minhas mãos sobre ele, consagro como diácono aqui no caso do Senhor. Meu Deus, a tua obra precisa de obreiros, a tua seara precisa de obreiros, a tua palavra diz, aleluia, que a seara é grande, mas poucos são ceifeiros. Meu Deus, que o Senhor venha abençoá-los, venha trazer para o coração dele um amadurecimento, um crescimento, um desenvolvimento na tua obra, Senhor. Para que possa entender, Senhor, os teus propósitos, os teus projetos, o teu querer na vida dele. Aleluia. Nós não somos fortes, nós somos fracos, nós somos falhos, mas é a tua graça, Senhor, a tua graça em nós que nos fortalece. A tua palavra diz que quando nós estamos fracos é aí que nós estamos fortes, porque o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então eu peço agora que o Senhor venha trazer crescimento e fortalecimento para a vida do irmão Clóvis e da família, e que onde ele passar, aleluia, possam sentir a tua presença através da vida do irmão Clóvis, e ele seja um instrumento, boca de Deus, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A partir de hoje, que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém? Amém. Deus seja louvado. Irmãos, abramos nossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo de número 3. Aleluia. Versículo de número 12. Todo mundo já conhece essa história de cor salteado, né? Aleluia. Daniel, capítulo de número 3, versículo de número 12. Aleluia. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 3, versículo de número 12. Capítulo 3, versículo de número 12. Irmãos, podeis ficar assentados. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: há uns homens judeus que tu constituíste sobre o negócio da província de Babilônia, a Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fazem caso de ti, a teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantastes eles adoram. Amém? Aleluia. Podeis assentar. Irmãos, todos os irmãos conhecem a história da fornalha de fogo ardente, conhecem a história de Sadraque, Mesaque e Abednego que foram jogados nesta fornalha. Mas eu não quero focar em fornalha, eu quero focar em caso se houve uma desobediência ao rei. Não, eu quero que os irmãos meditem comigo no lugar em que Deus os colocou. E às vezes é dessa maneira que nós nos encontramos, dentro de uma fornalha incandescente, a qual nós achamos que nós não vamos suportar, mas é o Senhor que nos colocou ali para um propósito.
Jeremias há muito tempo vinha profetizando que a Babilônia tomaria a Israel, e que era para o rei de Israel se entregar pacificamente ao rei Nabucodonosor. Mas, como sempre tem os profetas usados pelo Satanás dentro da casa de Deus, dentro da obra de Deus, às vezes nós, cristãos, damos mais ouvidos às vãs conversações do que à palavra do Senhor. Nós damos mais ouvido às conversinhas, aos fofocas, aos mentiricos, do que a verdade da palavra de Deus. E às vezes quando um profeta vem de Deus entregar alguma coisa, a gente não dá crédito, porque fulano disse, fulano falou, Bertano repetiu, Ciclano levou para frente e começou. E era assim, porque quando Jeremias profetizava para o rei, dizendo: olha, se entrega ao rei da Babilônia, para que vivas tu, a tua casa e todo o povo. Mas aí vinha o profeta Natã, usado pelo diabo, e dizia: não. Colocaram no pescoço de Jeremias, eu não sei como chama aquilo, a Bíblia tem um nome específico, mas não é esse o foco da leitura, mas é muito usado em bois, para puxar os carros. Coloca aqueles grilhões no pescoço para amarrar ali e eles puxarem a carga. É uma carga, né? A Bíblia costuma usar como grilhões. E colocaram de madeira, e Jeremias com aquilo no pescoço profetizava: vocês colocam em mim grilhões de madeira, mas a Babilônia colocará sobre vós grilhões de ferro. Mas eles continuavam dando ouvido a Natã, porque Natã profetizava que a igreja queria ouvir, o que o rei desejava ouvir. E Jeremias insistia: ele não foi enviado pelo Senhor. Mas a desobediência às vezes nos coloca em situações complicadas e desesperadoras. Nos colocam em situações que nós não precisávamos passar por ela. E às vezes o sofrimento é doloroso e é grande, porque nós não obedecemos, não demos ouvido à voz do Senhor. E por isso eles foram levados para a Babilônia. O rei não deu ouvido. Aleluia. Primeiro, ele viu os seus filhos sendo mortos na sua frente. E depois eles não mataram o rei, mas eles queimaram as vistas dele com fogo, para que ele mantesse na memória. A última imagem que ele conseguiu ver foi a dor de ver os seus filhos sendo mortos pelo inimigo, por causa da desobediência ao Senhor. Mas Deus conserva o seu propósito, ainda que haja desobediência minha, ainda que haja desobediência do homem, o propósito de Deus não muda, ele permanece. E o propósito de Deus não é enriquecer a vida do irmão, não é enriquecer a minha vida, não é enriquecer a vida de cada um. Isso é consequência de obediência. O propósito de Deus é que nós tenhamos uma vida de santidade com o Senhor e que nós possamos morar com Ele no céu por toda a eternidade. O propósito de Deus é salvação de alma. O nosso bem-estar, o nosso enriquecimento, isso é consequência da nossa obediência, e é nós que determinamos o tamanho da bênção da nossa vida. A bênção foi determinada, seja a bênção sobre a vida, mas é nós que determinamos a quantidade que nós vamos receber. Quanto mais nós nos entregarmos na presença do Senhor, mais como consequência de bênção será acrescentado sobre a nossa vida. Se eu obedeço pouco ou se eu não obedeço nada, eu nada tenho direito. E foi nessas circunstâncias que foi levado escravo, cativo para a Babilônia, 4 jovens: a Daniel, a Sadraque, a Mesaque e a Abednego. Mas Daniel era mais maduro espiritual na presença do Senhor, tinha mais intimidade. Os outros ainda eram meio meninos, mas se juntaram em obediência pela um pouco mais conhecimento e temor de Daniel, e decidiram servir ao Senhor. Mas irmãos, não pense que você vai escapar das dificuldades, dos problemas, porque você serve a Deus.
passar por problemas e por dificuldades nessa vida. Quer você sirva a Deus ou não. Agora a diferença é quem estará conosco no meio da batalha. Será que nós estaremos sozinhos lutando ou o Senhor estará pelejando por nós? Todos conhecem a história de Daniel na Babilônia, homem de Deus, e que orava incessantemente, e por isso o Senhor o concedeu honra e o dom de interpretar os sonhos. E aí Deus dá sonhos a Faraó, ao rei da Babilônia, Nabucodonosor, e Nabucodonosor não tem quem revelasse, assim, todo mundo conhece essa história. Mas o que eu quero focar agora é que cada um tem que ter a sua experiência, o seu crescimento com Deus. Porque a minha vida com Deus, a minha particularidade com Deus é minha, é pessoal. O irmão não pode interferir por mim na minha relação com Deus, nem para o bem, nem para o mal. Às vezes ele pode conseguir me desanimar através das más atitudes, do mau comportamento e me afastar da presença de Deus. Mas a minha intimidade com Deus é particular, ela é minha. E é isso que Deus requer de nós, uma santidade. Cada um de nós temos que ter a nossa particularidade com Deus, a nossa intimidade com o Senhor. É como um casamento, é só o esposo e a esposa, e o Espírito Santo e mais ninguém. Nós precisamos entender, irmãos, que a nossa cama, a cama do casal, é o nosso templo, é o nosso altar, é santo. E quando nós não permitimos a presença do Espírito Santo, o inimigo se coloca ali, e aí onde acontece as discussões, as brigas, e dorme um para um lado, um para o outro, porque está faltando algo que dê o equilíbrio. Assim é a nossa intimidade com Deus. Tem que ser particular. Ela é minha e do Senhor. Como a intimidade de um casal tem que ser a minha intimidade com o Senhor. Ninguém tem que participar. É eu e Deus. E esses meninos viram, participaram, oraram junto com Daniel. Mas chegou um momento da noite em que eles dormiram. E Daniel continuou orando. E quando ele revela o sonho para o rei, eles mesmos confessam para ele: Daniel, confesso que nós cansamos e dormimos, mas você permaneceu, prevaleceu na oração e Deus foi contigo. Só que Deus queria que eles tivessem também uma experiência pessoal com Deus. Eles viviam sempre à mercê do conhecimento e da sabedoria de Daniel, da unção de Daniel. Eles estavam sendo tratados como meninos, com leitinho, para amadurecer, para crescer. Mas a gente só é experimentado quando nós passamos por provações. Nós só amadurecemos quando nós enfrentamos as nossas dificuldades e nós temos maturidade suficiente para suportar e entender a nossa situação e principalmente entender Deus na situação. Aleluia. Vai ter sempre alguém apontando: olha, Satanás secou o céu. E Deus pergunta: você vai achar o servo Jó? Sim, sou certo de Deus. Né? Vai ter sempre alguém apontando, alguém querendo te jogar para baixo, mas às vezes é Deus que coloca no seu caminho para você crescer, para você amadurecer. Vai ter gente dizendo: desanima, isso não é seu, você pode investir na seita, isso não é para você, isso é coisa grande demais para você, você sonha demais, você é um sonhador. Vai ter sempre alguém. E foi justamente alguém que se levantou e foi diante do rei dizer: olha, Nabucodonosor, há 3 homens aí, escravos que o senhor pegou lá, daqueles que dizem que são fiéis a Deus, que servem ao Deus único, ao Deus verdadeiro. São cristãos, olha lá. Porque eles sabem que o fator principal de nós cristãos é o quê?
A obediência à palavra de Deus, a santidade, a fé. E eles conotam isso como nós sendo um bobo, né? Ou seja, se eles são crentes, eles são tudo bobo. A gente pode pintar e bordar com eles. Porque eles sabem, eles conhecem a palavra, eles só não aceitam a palavra, mas eles sabem da palavra, eles sabem da obediência, eles sabem do temor, eles sabem que nós temos que andar em santidade, em retidão, sabe, ser santo no andar, no falar, no vestir, no proceder. E é por isso que nos apontam e nos acusam, para tentar nos destruir, porque nós somos um incômodo na vida deles. Porque se nós estivermos, eles são obrigados a suportar a presença de Deus em nós. Mas se nós não estivermos, eles continuam vivendo a sua vida de qualquer maneira, sem compromisso. Então o que incomoda não é o irmão que é a bênção de Deus, não. O que incomoda é o Espírito Santo que está nele. O que incomoda é o Espírito Santo que está sobre a minha vida. Porque quando ele chega, os demônios se alvoroçam. Quando Jesus está indo lá para libertar o endemoniado de Gadara, o gadareno, antes de Jesus chegar perto do endemoniado, o que os demônios fizeram? Vieram ter com Jesus. Ou seja, quando chega a presença de Cristo, incomoda os demônios. Por que vieste ter conosco nos incomodantes do tempo? Não é hora do Senhor nos perdoar ainda, Jesus. E aí eles são jogados, eles são provados. Primeiro, irmãos, há um processo de calúnia, há um processo de difamação, há um processo onde você vai se irritar com o irmão que está te caluniando, que está levantando falso contra você. Há um processo que você vai querer questionar Deus pela acusação, pela prova que você está passando injustamente. O Senhor não está vendo, Deus? O Senhor não está aqui? O Senhor não é mais comigo? O Senhor me abandonou? Esses questionamentos nós temos na nossa vida, e eu tenho certeza que Sadraque, Mesaque e Abednego também questionaram. E aí a gente coloca na cara de Deus a nossa santidade. Eu sou servo do Senhor, fiel, dizimista, ofertante, louvo na tua casa, estou na igreja na terça, na quinta, no domingo, no sábado, o dia que tem culto eu estou lá. E a gente começa a jogar, a vomitar essa santidade. Mas não é isso que importa. Deus quer ver o quanto nós suportamos. Porque primeiro nós vamos ser provados, para depois sermos aprovados. Primeiro nós precisamos amadurecer. E viver uma vida em santidade com Deus, irmãos, não é viver separado deste mundo, mas é estar neste mundo e não fazer parte das coisas deste mundo. Porque foi neste mundo que Deus nos colocou, e é aqui que nós estamos vivendo, para nós fazermos a escolha de onde nós vamos passar a eternidade. Agora, nós precisamos ser aprovados para nós ir para a eternidade. E como é que nós vamos ser aprovados? Na tentação, na perseguição, na calúnia, na dificuldade. E às vezes o negócio vai apertar tanto, mais tanto, mais tanto. Aleluia. Oh, aleluia. Vai apertar tanto, que às vezes a gente não vai suportar. Aleluia. Livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 2. Aleluia. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podes. Ou seja, nós ainda não estamos preparados para uma comida sólida, porque é necessário nós passarmos por essas lutas, essas adversidades. E é isso que vai nos fortalecer, é isso que vai nos amadurecer, é isso que vai nos dar crescimento, é isso que vai nos dar condição de suportar o peso da responsabilidade do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E é aí que nós seremos
sermos transformados. A palavra do Senhor diz que não se põe vinho novo em odre velho. O que é o odre velho? É o homem cheio de mancha, cheio de pecados, cheio de dificuldades, cheio de questionamentos, cheio de rancor no coração, cheio de dúvidas. Quando vinha a palavra do Senhor, quando vinha o Espírito Santo, você não vai suportar. É muita unção. E o seu odre vai estar fragilizado, ele não suporta, vai romper. É por isso que é necessário um amadurecimento, é necessário uma transformação, é necessário o odre estar novo. Porque quando vem a carga de unção, você tem suporte. Aleluia. Para permanecer fiel e firmado na presença do Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego até agora viviam sobre a autoridade de Daniel, mas agora eles precisam passar por uma experiência pessoal, eles precisam amadurecer, eles precisam também ter as suas experiências com o Senhor, eles precisam ter conhecimento, eles precisam crescer. O odre velho tem que ser jogado fora, precisa agora um odre novo. E como é que se faz um odre novo? Aleluias. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13. É o mesmo capítulo. A obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Eles passaram, irmãos, pela acusação, pelos questionamentos, pela acusação falsa, por perjúrio, por calúnia, por ataques injustos, foram sentenciados, foram julgados, colocados à prova, resistiram. Mas uma coisa é você resistir um pouco tempo, outra coisa é você chegar até o final. Apocalipse, nas 7 cartas, todas ela termina dizendo assim: há o que vencer, e só vence quem chega no fim. Resistir ao rei e dizer nós não vamos nos prostrar é uma coisa, nós não vamos adorar é uma coisa, não, eu não vou me envolver nessa situação é uma coisa, não, eu não vou me deixar abater por este problema é uma coisa. Agora o duro é quando você está na beira da fornalha para ser jogado. E agora? Eu continuo confiando no Senhor ou eu fujo para escapar da minha vida? Mas a palavra do Senhor diz que só vence quem chega no fim. Há o que vencer. Imagine o coração desses homens amargurados, angustiados. E agora? Mas a palavra do Senhor diz que, aleluia, quem salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por amor a Cristo, para o quê? Salvará. Morrer com Cristo é lucro. Aleluia. Viver com Cristo é honra. Morrer com Cristo, morrer por Cristo é honra, é glória. E nós somos entregues à morte todos os dias, e nós temos que suportar, irmãos, se quisermos ter uma vida de santidade com o Senhor, suportar as provações. Agora é o momento da decisão. E aí, o povo alvoroçado, eles vão se curvar, eles vão se curvar, eles vão se render, mas eles se mantêm firmes, porque o propósito de Deus está firmado no coração de cada um. A fé deles é inabalável. Melhor é morrer com Cristo do que padecer com este mundo. Irmãos, isso se chama fé, é firmeza e esperança.
Eu tenho certeza, eu sou firme na minha convicção de que o Senhor é comigo, aonde quer que eu esteja, que seja na montanha, que seja no vale, que seja dentro da fornalha, o Senhor estará comigo. E a esperança de vida eterna, porque eu sei que se eu permanecer na presença do Senhor até o fim, eu herdarei a coroa da vida. Isso é fé, e eles tinham essa certeza no coração. E quando eles são jogados dentro da fornalha, eles são provados dentro do fogo e suportam a provação. Foram tirados de Israel, foram levados para o terreno do inimigo como escravos, agora são julgados dentro da fornalha de fogo para cumprir um propósito: salvar aquela nação, salvar aquele povo, fazer aquele povo conhecer Deus através da vida daqueles 3 homens valentes e corajosos. Esse é o propósito do Senhor. A Bíblia, depois desse episódio, nunca mais fala de Sadraque, Mesaque e Abednego. Você pode procurar que você não vai encontrar, porque era o momento deles com Deus. Era o momento deles provar a sua fé com Deus, deles ter a experiência, a particularidade com Deus, a intimidade com o Senhor. E cada um de nós temos que ter isso, e nós vamos ser provados, irmãos. Mas nós temos que suportar até dentro da fornalha, porque Deus não vai te tirar da prova. Isso você pode ter certeza. Você vai passar por ela. Quer seja ela mais amarga do que uma, menos do que outras, mas você vai passar pela prova. E o Senhor não vai te tirar de lá, porque Ele vai estar com você dentro da fornalha. Isso é amadurecimento. Agora o outro está renovado. Agora eles recebem a carga de unção do Espírito Santo. Agora eles estão cheios da graça de Deus e eles suportam a unção. Eles suportam a carga de unção que Deus quer derramar sobre a vida deles. Vida com Deus não é de qualquer maneira. Vida com Deus não é vir na igreja ao domingo, dar glória a Deus, dar dízimo, dar oferta. Isso, irmãos, é coisa simples. O diabo não está preocupado com quem dá dízimo, quem dá oferta, quem vem no culto. O diabo está preocupado, aleluia, é com alguém que conhece essa palavra. O diabo está preocupado é quando você dobra o teu joelho em silêncio e fala com o Senhor. O diabo está preocupado com você é quando você rejeita a tentação. É quando lá no seu trabalho você recebe uma proposta que é assim indispensável. Ninguém vai saber. Deus está lá, Deus está vendo. É com esses que o diabo está preocupado. O diabo está preocupado com crente que louva bonito. O diabo está preocupado com igreja cheia. O diabo está preocupado com crente que dá dízimo, crente que dá oferta. Não. O diabo está preocupado com crente que se entrega a esta palavra, que tem conhecimento. Por isso que o propósito dele é fazer com que nós não tenhamos acesso a essa palavra, é entreter a humanidade, é nos afastar de dentro da presença da igreja, da presença do Senhor, para nós não termos conhecimento da palavra de Deus. Esse é o propósito do diabo. E o Senhor Jesus diz: nós erramos porque o quê? Nós não conhecemos a palavra. Nós somos tentados e roubados porque não damos ouvidos à palavra do Senhor. E aí nós passamos por provações, lutas, e depois nós queremos achar um culpado pelo nosso pecado. E adivinha quem é? É Deus. Não sou eu o culpado, é Deus que me abandonou. É Deus que não está comigo nessa luta. Se Deus estivesse comigo, mas Deus me abandonou. É? Irmão, isso é obra do diabo. É obra do diabo em parceria com você mesmo. O diabo arquitetou o plano, mas quem que executou foi ele. O diabo mostrou a maçã para Eva, quem foi lá pegar foi ele. As mãos ela foi lá, pegou e comeu. Por isso que a mensagem é essa, irmãos. Você quer vencer o diabo, vença você mesmo. O diabo se apresenta para Deus e diz assim: você cerca Jó de tudo quanto é benção, você protege ele, você cria uma muralha em volta dele, eu não consigo tocar. Deus fala para o diabo: não, espera lá, diabo.
Não fui eu que coloquei muralha em volta de Jó, não. Foi ele mesmo que se cercou com as suas atitudes, com o seu temor, com o seu bom testemunho, com o seu caráter cristão, com a sua fidelidade. Quanto mais ele é fiel, mais cria-se uma muralha. Foi ele mesmo que se cercou, não foi eu, não. E às vezes a gente acha, irmãos, aleluia, que Deus se coloca muralha em nossa volta. Não. É as nossas escolhas que nos cercam. Se nós escolhemos andar na presença de Deus em retidão e santidade, nós estamos cercados com as armaduras de Deus. Efésios 6, não é isso? Nós estamos revestidos com a armadura de Deus. O diabo não pode nos tocar. Então você quer vencer o diabo? Vença você, vença os seus desejos, vença, renuncie. Quem quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz, negue-se a si mesmo, depois vem e segue-me. Esse é o Evangelho da cruz, o Evangelho que não te confronta, não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho que não tem confrontamento com o pecado, não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho que tudo pode, o Evangelho que Deus vai te dar, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer, mas não te confronta. A saída do teu pecado não é o Evangelho de Cristo. Fuja. Porque o Evangelho verdadeiro, ele te leva para dentro de você. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E depois faça o quê? Tenha comunhão com Cristo. Tenha comunhão com Cristo. O Evangelho tem que te confrontar todo dia. Davi se apresenta diante de Deus e diz: Senhor, examina-me e vê se há em mim algum caminho mau. Ele está dizendo: Senhor, se tiver algum caminho mau, tira, me livra, me dá força para suportar, para que eu possa permanecer na tua presença. Jó deseja se apresentar diante do tribunal de Deus para quê? Para apresentar suas queixas. Porque ele sabe que diante do tribunal de Deus, aleluia, vai haver ali um pesar. E ele sabe que o seu comportamento é santo diante do Senhor e que a balança vai pesar a seu favor. Mas nós todo dia, irmão, nós temos que confrontar nós mesmos. Senhor, me perdoa, me salva de mim mesmo, me dá força para suportar a tentação, para suportar o diabo, para suportar o mal e para vencer. Essa é a obra de Deus, é esse o propósito do Senhor, e é isso que Deus está fazendo aqui, a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. É isso que Deus tem como exemplo para nós nos tempos atuais. Não reclame da situação que você está, não questione Deus, porque Deus te colocou nessa prova. É para te dar crescimento, é para te curar, é para te salvar, é para te libertar, é para transformar a tua vida. Deus te colocou na Babilônia, aleluia, para você crescer, para você amadurecer. Deus te trouxe a essa cidade. Eu nunca vi obra de satânica tão grande, sabe, um peso tão grande de opressão quanto tem neste lugar. Mas Deus te colocou aqui, aleluia. Há um propósito, não é em vão, não é lá no A, no B, no C, no D, no E, não é aqui que o Senhor te colocou. Louve o Senhor no meio da tua tribulação. Jeremias escreve carta dizendo assim: eu, o Senhor, sei os pensamentos que penso sobre vós, pensamentos de paz e não de morte. Eu vou vos ajuntar novamente, vocês vão voltar de novo para casa, suporta. Mas enquanto você estiver aí no Rio Maior, a Bíblia diz assim: enquanto você estiver aí no Rio Maior, plante vinhas. Ore pelo crescimento, pelo bem da cidade, porque pela paz da cidade, porque se a cidade estiver em paz, vós também tereis paz. Casem, deem
seus filhos, aleluia, em casamento. Tome marido para vossas filhas. Crescei, multiplicai, porque o Senhor vos farei prosperar na terra da vossa escravidão. Deus te colocou aqui a um propósito. E se você está, glorifica, exalta, adora. Você vai ser provado. E o fogo vai provar quem é e quem não é. Aleluia. Mas você vai ser aprovado por Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Que Deus nos faça crescer em graça e em conhecimento. E que nós sejamos cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Amém. Irmão, vamos adorar o Senhor. Quando nós vamos adorar, nós vamos nos preparar para a Santa Ceia. Eu esqueço o nome da irmã. Por favor, venha adorar o Senhor. Enquanto ela está adorando, nós vamos nos preparar para a Santa Ceia. Aleluia. Os mãos de água agora, larga a Bíblia na mão. Agora acabou essa história de sentar na cadeirinha. É apóstolo, porque agora vocês são soldados. Soldado está sempre apóstolo para batalha. Amém? Nós vamos lavar as nossas mãos. Vamos irmão adorar o Senhor. Na cruz morreu.
Antes da ceia, aleluia, é necessário que nós lembremos do sacrifício de Jesus. E é importante para as nossas almas. A palavra foi pregada, nós louvamos, os irmãos adoraram o Senhor, mas é momento de nós nos consertarmos com Deus, para participarmos do corpo e do sangue de Cristo. Tem alguém nesta noite que quer voltar para Jesus e entregar sua vida de novo nas mãos do Senhor? O Senhor não desistiu. O propósito de Deus é o mesmo. Aleluia. Ele vai estar contigo na fornalha, em momento de decisão. Vida ou morte, qual vais aceitar? Aleluia. Gabriel quer tomar uma decisão, largar, renunciar, para ter uma vida de novo com Deus. Aleluia. É uma escolha pessoal. Ninguém pode interferir, mas é uma responsabilidade. Estar na casa de Deus, estar diante de Deus, uma vida com Deus não é brincadeira. Hoje eu estou, amanhã eu não estou. É responsabilidade, é compromisso. Aleluia, Deus. Não é Glória a viver, Deus. não, eu vou estar aqui porque eu vou ficar com vergonha, os irmãos vão pressionando, o pastor é meu pai, está aqui me pressionando, né? Mas amanhã, sabe? Não. Deus conhece o pensamento do coração do homem antes que ele chegue na boca. Aqui na igreja não, você já usa assim em casa. Essa é uma decisão de responsabilidade. Glória a Deus. Deus não é menino, Deus não é brinquedo. E a obra do Senhor não é brincadeira. Tem que ter responsabilidade. Você quer assumir essa responsabilidade novamente? Andar na presença de Deus? Se com sua boca confessares e com teu coração creres, aleluia, o que vai acontecer, irmãos? Você vai ter a salvação eterna e Deus já aceita de volta, te coloca de novo. Aleluia. Tem que ter responsabilidade, compromisso. O tempo de menino passou, o tempo do leitinho passou, agora é tempo de amadurecer. E a gente amadurece, a gente cresce comendo comida mais sólida, levando pancada. E é isso que precisa. Amém? Irmãos, coloque-se de pé por um minuto. Aleluia. Não, Fabiana, você pode fazer, por favor? Aleluia. Queria que a senhora orasse. Em nome de Jesus. Sim. Pastor Rubem. Diaconisa. Glória a Jesus. Nós estamos felizes. Eu quero dizer que eu estou feliz, porque o mundo em que nós vivemos hoje, os jovens, o diabo ele tem tentado arrancar das mãos do Senhor os jovens, né? E tem, infelizmente, às vezes tem conseguido. Eu glorifico a Deus que eu acredito que Gabriel está tomando essa decisão de coração. Porque Deus ele tem um chamado na sua vida. Você não nasceu nesse mundo para servir o diabo, você nasceu para servir a Deus. Aleluia. Deus tem na sua vida. Aleluia. Não adianta você pensar que não vai ser hoje, não vai ser agora, que vai cumprir. Mas Deus ele tem um tempo certo. Então não se apavora, tenha calma, porque os seus planos podem ser, sim, os planos de Deus. Mas os projetos que Ele tem para você em cima dos seus planos, Ele vai concretizar. Aleluia. Aqui você tem uma igreja que te ama. E Glória a coisa Deus. que você precisar, você pode contar com a gente. Amém? Glória a Jesus. Vamos orar ao Senhor para que Deus venha de novo. Não é estar aceitando a Ele, mas restaurando a vida. Amado Deus e eterno Pai que estás no céu, nesta noite, Senhor, nós estamos aqui alegrando com a vida, Senhor, do Gabriel.
que está tomando essa decisão de novo estar diante da tua presença, de novo servir ao Senhor com os seus dons e talentos, e que o Senhor venha restaurar a vida dele, nesta porque hora. ele é um vaso escolhido para ti, Senhor. E desde que o Senhor tem colocado as mãos sobre a vida dele neste momento, eu quero crer que o Senhor tem obras grandes a fazer na vida do Gabriel, Senhor. E através dele, vidas serão resgatadas deste mundo, para também servir ao Senhor juntamente com ele aqui neste lugar. Pai, toma o teu filho nas tuas mãos neste momento, Senhor. Acende de novo, Senhor Deus, o nome dele no livro da vida, Pai. Acende de novo a chama, Senhor, do teu Espírito Santo no coração desse jovem, e para que ele venha, Senhor, receber força, receber, Senhor Deus, sabedoria, receber, ó Pai, virtude do Senhor, para continuar caminhando, ó Deus, nos teus caminhos. Pai, que o Senhor venha abençoar a vida do teu filho agora, em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Que agora tome juízo e permaneça fiel e firmado na presença do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. O diabo só toma ocasião da nossa vida porque nós permitimos. Ele só usa a arma que nós damos na mão dele para nos destruir. Aleluia. Se revista na presença do Espírito Santo. Livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo, a partir do versículo 17. Carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 17. Aleluia. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim, aleluias, um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhai os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus amados irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas, se alguém tiver fome, coma em casa,
para que não vos ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Amém? Aleluia. Você precisa discernir o corpo do Senhor. Você precisa ter conhecimento através da palavra do Senhor, para que você não seja culpado. Irmãos, se Jesus estivesse aqui hoje, nós o crucificaríamos de novo. Nós fazemos isso todos os dias, crucificando Jesus com a nossa falta de fé, com a nossa intolerância, com a nossa frieza espiritual, com os nossos pecados. Quando nós damos ouvidos a fofocas, a mexerica, a conversinha, nós estamos crucificando Jesus de novo. Por isso que a Bíblia fala, você tem que ter discernimento. O que é bom, o que é ruim. O que pode, o que não pode. Aleluia. Discernir o corpo do Senhor é saber diferenciar Deus na sua vida do pecado. Não é eu, não é os irmãos que vão julgar uns aos outros. É você que vai olhar para dentro de você e ver se você está em condições de tomar o sangue e comer o corpo de Jesus Cristo. E a palavra diz: aquele que não comeu o meu corpo e não bebeu o meu sangue não tem parte comigo, diz o Senhor Jesus Cristo. Por isso é noite de reflexão. Examine-se a si mesmo. Olhe, tem tempo de você examinar, olhar, fazer uma reflexão. O Evangelho já te confrontou nesta noite. A palavra já te confrontou nesta noite. Agora é momento seu e Deus. Examine-se. Se tiver algo em ti que te condene, que seja justificativa de mal contra a tua vida, o Senhor está aqui nesta noite para te perdoar. Faça um concerto com o Senhor. É assim: coma deste pão e beba deste cálice. Aleluia. A ordem do Senhor é para você comer e beber, para você ter parte com o Senhor. Então volte a ter comunhão com Cristo nessa noite. Examine-se a si mesmo. Olhe para dentro de você. Peça perdão. Todo dia nós pecamos. Todo dia nós temos falhas. Mas é momento de nós nos refletirmos. Porque se nós comemos este pão e bebemos este cálice sem este concerto com Deus, aleluia, nós estamos condenando a nossa própria vida. Porque nós não estamos discernindo: isso não é pão, isso não é vinho. Isso é o corpo e o sangue de Cristo. Tem muitas igrejas que costumam dizer o símbolo. Aleluia. A Bíblia não diz símbolo, ela diz que é o corpo e é o sangue, após ser consagrado. Aleluia. É a mesma consagração que o Senhor fez lá na mesa da ceia com os seus discípulos. Existem maneiras diferentes que as igrejas, que os homens criaram, irmãos, alegando higiene sanitária, alegando vários fatores, mas são coisas que foram criadas humanamente. A Bíblia fala do partir do pão. O partir do pão representa a comunhão, é a alegria de estar junto, de celebrar a presença do Senhor. Mas nós não vamos questionar aqui usos e costumes. Cada igreja tem seu uso, cada igreja tem seu costume. Eu cresci, tenho quase 40 anos de evangelho, de ministério, dentro da igreja, da presença do Senhor, crescendo num regime rígido, severo. Só suportava realmente a pressão quem tinha raiz. Quem não tinha, primeira chibatada pulava fora. Aleluia. Mas o Senhor nos conservou em vida e nós estamos aqui hoje. Aleluia. E vamos cumprir o propósito de Deus até que Ele venha para nos buscar. Amém? Examine-se a si mesmo. Vamos orar pelo pão. Aleluia. Vamos só, por favor, irmãos. Aleluia.
deles. Pai, está aqui o pão. A tua palavra diz que na noite que o Senhor foi traído, o Senhor tomou o pão e, tendo dado graças, o abençoou, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Em nome do Senhor Jesus, nós consagramos agora este pão, meu Deus, que a partir deste momento é o teu corpo que foi partido, moído naquela cruz, para que nós pudéssemos ter vida, saúde, e que este alimento agora, Senhor Deus, seja vida e saúde para a tua igreja, para saciar a fome e as necessidades, para dar forças para eles caminhar por mais um período na tua presença. E se o Senhor não voltasse, meu Deus, no próximo dia 2 nós estaremos aqui, celebrando novamente, Senhor, a Santa Ceia, comendo novamente do teu corpo e bebendo do teu sangue, para mantermos a comunhão. Então nós te pedimos, e nós abençoamos, e nós te pedimos a tua presença aqui no nosso meio, que este pão sirva de alimento para dar vida e saúde para a tua igreja. Assim nós abençoamos e consagramos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode partir, irmãos. Aleluia. Sem tardar. Hino 301 das nossas harpas cristãs. Aleluia. Cristo já nos preparou uma jarra nos sobrou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Tomai e comer, diz o Senhor. Vencerá. Este é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberes, em memória de mim. Meu Deus, este é o teu sangue, que derramado naquela cruz, nos purificou de todo o nosso pecado. O Senhor novamente nos reconciliou a Deus, derramando o teu sangue naquela cruz, para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida em abundância na tua presença. Nós estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados,
novamente através do teu sangue. E agora que a tua igreja vai beber do teu sangue, Pai, que o Senhor renove a tua aliança com cada um nesta noite. Que a tua igreja volte a ter vida e comunhão contigo. Porque é o teu sangue que nos purifica de todo o nosso pecado. Por isso nós consagramos agora, Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós consagramos este cálice. E quando a tua igreja beber, que seja para a purificação, para a restauração e para o perdão de pecados. Renova, Senhor Deus, a tua aliança, que a tua igreja volte a ter vida contigo novamente. Em nome do Senhor Jesus. Tomai e beber, diz o Senhor. Aleluia. Bendito seja
Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Maravilhoso Deus, poderoso e eterno Pai. Te agradecemos, ó Deus, por este culto maravilhoso que você preparou para nós nesse fim de tarde, Deus. Aleluia, eu não podia ficar melhor, Pai, porque eu estava presente. O Senhor, Papai, estava presente aqui neste lugar, Deus. Obrigado, Deus, ó Pai, por ser conosco todos os dias de nossa vida, ó Deus. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai. Que o Senhor continue, ó Pai. O som de cada irmão nesta hora. Jesus. Para que conosco, ó Deus. Aleluia, ó Deus, só possa também, ó Pai, abençoar essa semana que se inicia hoje. Abençoa, ó Pai, minha semana é semana de cada um, porque esta, ó Pai, só posso, ó Pai, seguir com cada um de nós, a cada dia, ó Pai, é que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Tem café? Não. Depois, irmão, se alguém quiser tomar um cafezinho, nós vamos fazer um café lá. Tomar um café. Aleluia. Eu gostaria de lembrar aos irmãos que cada um de vocês, cada um de nós temos a responsabilidade com o Evangelho de Cristo aqui neste lugar. Quem gera ovelha não é bote. Quem gera ovelha é ovelha. Não é verdade? O irmão leu aqui que não adianta a árvore ser frondosa e bonita, ela precisa dar o quê, irmão? E se ela não dá fruta, ela é feita o que com ela? Ela é cortada e arrancada e jogada fora. A árvore que não dá fruto é cortada e é jogada fora. Por isso, seja árvore de bons frutos. Quando o Senhor chegar sedento, com fome, Ele encontre frutos sobre a tua vida. Amém? Fale. Convide pessoas, traga pessoas para a igreja, fale do Evangelho de Jesus. Fale bem da igreja que você congrega. Irmão, para falar mal já tem um monte. E muito. Vamos falar bem. A obra de Deus, ela não é única e exclusivamente da direção. É responsabilidade de cada um de nós. Jesus não disse assim: Pedro, vai. Paulo, vai. Mas no livro de Mateus, capítulo 28, ele diz assim: ide. Ide. É um infinitivo. Quem entende um pouquinho de português sabe. É uma ordenança para todos nós. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Fazer discípulos. É para isso que Deus te chamou. Se Deus te colocou na Babilônia, de frente da fornalha, aleluias, não deixe que as chamas queime você, mas caminhe no meio delas, na presença do Senhor Jesus, para que o mundo veja Jesus na tua vida, que você seja o Evangelho que eles vão ver, que eles precisam ver. Irmãos, eles não precisam ouvir o Evangelho, eles precisam ver Jesus na tua vida. E quando eles verem Jesus na tua vida, eles vão se converter sem palavra alguma, porque eles vão querer experimentar o mesmo gozo, a mesma alegria que você está experimentando. Por isso, seja um vaso de honra na presença de Deus. Amém? Vamos embora? Não. Você quer ficar? Então vamos continuar. Está gostoso esse lugar. Está gostoso esse lugar. Esse lugar é glória. Não é assim? Aleluia. Receba a bênção em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o teu rosto sobre ti e te dê a paz. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos digam amém. Deus abençoe a todos. Obrigado pela presença e uma ótima e abençoada semana em nome de Jesus. Se alguém quiser um café, nós vamos fazer café lá em cima. Eu vou tomar.